Acho que não, as meninas vão entrando, eu acho que é só a Vanessa, né, que falou que estava meio atarantada ali com o trabalho, talvez atrasasse um pouquinho, mas acho que daqui a pouco os meninos já vão entrando. Porque a Rê, por exemplo, sempre vem, a Eline sempre vem, então, como elas não falaram nada, olha lá, Vão chegando. entrando, é. São, dá oi, peraí. Essa câmera minha tá tão horrível, eu tô, assim, tá tão feio, eu falei, não, eu vou pegar um, um fundo mais claro, Fundo. assim, sabe? Eu escolhi esse. Nossa, maravilhoso. Pessoal, que delícia. Nossa, muito bom, né? Oi, Sam. Oi. Oi, Sandra, boa noite. Eu vou estar numa outro negócio aqui. Outro Tá, negocinho aqui. Aí eu vou fechar a câmera, tá? tá bom, beleza, Tá? tá bom. Ué, a Eline pediu para participar, deixa eu ver. Vamos lá, vamos começar. Então, vamos só respirar fundo, vai fechando os olhos, ficando numa posição confortável. E aí, veja, hoje eu estou precisando um pouco de alongamento, então vê se vocês também querem dar uma mexidinha por aí, nos, nas, nas articulações. No pescoço, no punho, nos ombros. E vai respirando profundamente, então pode inspirar pelo nariz e soltar pela boca por alguns momentos. Para ir soltando, hoje é segunda-feira, né? Mas às vezes a gente já está em alguns dias, ou mesmo o dia de hoje já pode estar sendo mais corrido, com mais atividades. Então, deixa que o ar faça essa reciclagem, essa limpeza. Não vai só deixando o ar entrar, percorrendo todo o seu corpo. Sinta, né, esse oxigênio, essa nutrição chegando até as suas células através do seu sangue. E quando você expirar, quando você soltar o ar, vai tendo essa sensação de alívio, de leveza, de você estar abrindo espaço fisicamente, sutilmente, secretamente. Secretamente é aquilo que você nem imagina, né? Que talvez você até imagine, mas que você não tem como saber intelectualmente. Esses espaços que existem dentro da gente, né? Então vai fazendo, vai permitindo esse movimento. Agora, eu convido você a dar um passeio comigo. Então, a gente vai imaginar, e aí você pode até visualizar, ou então tentar sentir ou perceber
que você está caminhando num lugar muito gostoso, muito agradável, com aquela temperatura ideal para você. Pode ser que esteja no meio da natureza, com elementos que te façam bem, pode ser com água, pode ser o próprio céu, podem ser as plantas, as flores. Vai olhando para o chão e sentindo o chão embaixo dos seus pés, também de uma forma agradável e confortável. E conforme você vai caminhando, você vai chegando num lugar que tem um rio, e aí você pode sentar na beira desse rio para descansar. Então você sente os seus pés na água, você sente a temperatura da água, uma temperatura também que te traz um bem-estar. Você vê que o rio, você consegue ver o fundo do rio, então é uma água cristalina. E o fluxo, a corrente do rio, está bem tranquila. Então você vai sentindo os seus pés na água, vai sentindo o chão embaixo de você. Pode ser que seja um gramado, pode ser que seja a própria terra, mas é tudo bem convidativo. E nesse primeiro momento, você vai olhar para as águas correndo de uma forma tranquila, calma. Você pode até escutar o barulho da água. E você vai sentindo você vai percebendo uma sensação de, de relaxamento, de descanso, de quietude. Nesses próximos momentos, você não precisa fazer nada, você não precisa resolver nada, você não precisa ir para qualquer outro lugar. É só ficar aí, quietinha, nesse lugar, descansando, aproveitando esse momento. E da mesma forma, vai sentindo o ar como uma brisa entrando também pela sua inspiração, trazendo esse frescor, também com nutrientes, com vida, com energia, e ele vai limpando todo o seu organismo. Esse ar, você pode até ver que ele tem um tipo de um brilho, ele é meio cintilante. Se você consegue ver esse brilho irradiando no seu corpo. E ele vai trazendo essa cura que você precisa nesse momento. E você vai sentindo também o seu silêncio. Pode ser que você ouça pássaros, você ouviu a água, mas agora você ouve o seu silêncio. Você silencia para ouvir a própria vida.
Agora você vai sentindo as batidas do seu coração. E o seu coração bate no mesmo ritmo da terra. Então você vai sentindo, aos poucos, de leve, um leve tremor dessas batidas do coração da própria terra. E você vai entrando no mesmo ritmo da terra. Então vai equilibrando através do som. Você vai voltando para o seu ritmo biológico equilibrado. Você pode colocar as mãos também na terra, onde você está sentada, ou até mesmo na água. E você se vê e sente que você está completamente envolvida nesse ambiente de cura, de relaxamento, de tranquilidade, de equilíbrio. E agora você vai unindo as mãos em frente ao seu coração e vai desejando, aspirando que todas as pessoas também possam ter essa sensação nesse momento. Que todas as pessoas possam ter um momento de relaxamento, de tranquilidade, de alívio, de cura. Então, você vai oferecendo isso também para todos os seres que estão próximos de você, depois as pessoas que estão mais distantes, depois as pessoas que você nem conhece. E a gente vai fazendo uma prostração, agradecendo por essa oportunidade de estar aqui, na nossa roda, no nosso grupo. Onde a gente pode falar, onde a gente pode escutar, onde a gente também pode silenciar. Tudo isso é permitido, é desejável. E aí a gente vai voltando para esse lugar onde a gente está sentada, nessa cadeira, na cama, no chão. E aos poucos vai fazendo pequenos movimentos e abrindo os olhos. Oi, Eline. Oiê, boa noite, Márcia, Rê, Ivan, tudo bem? Bom, a gente começa hoje o capítulo 11, Amor e Sexo. E aí eu queria saber se alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar. Se foi tudo bem na viagem, vocês conseguiram trazer pelo menos um pouquinho de conseguir respirar. Tudo bem? Então, vou começar, tá? A leitura. O amor é alimentado pela imaginação, através da qual nos tornamos mais sábios do que supomos, melhores do que nos sentimos, mais nobres do que somos. Através da qual podemos ver a vida como um todo, através da qual exclusivamente
Podemos compreender os outros em sua realidade e em suas relações ideais. Oscar Wilde, De Profundis. A autocompaixão não só nos ajuda a sermos melhores pais e cuidadores, como também melhora a nossa vida amorosa e sexual. Quando nos liberamos da luta egoísta e da obsessão pela avaliação positiva, o amor e o desejo pelo outro apenas se intensificam. Ao abraçarmos a vida como ela é, permitimos que a força da vida flua livremente através de nós, e a nossa paixão pode chegar a voar nas alturas. Amor e romance. Um dos desafios de encontrar um relacionamento romântico que atenda às nossas necessidades mais profundas é a nossa fantasia de um relacionamento que atenda às nossas necessidades mais profundas. Apaixonar-se é tão bom, em parte porque permite que nos sintamos verdadeiramente valorizados, aceitos e compreendidos pelo outro. Nosso parceiro nos ama com verrugas e tudo, o que significa que talvez nossas verrugas não sejam tão ruins assim. E claro, há muita verdade nisso. É um dom maravilhoso ver a própria beleza refletida nos olhos do outro. Mas, se dependermos exclusivamente da opinião dos nossos parceiros sobre nós, para nos sentirmos bem, de vez em quando vamos levar um duro choque. O véu do enamoramento desaparece mesmo no melhor dos romances, e nossos parceiros vão reconhecer nossos defeitos e, pior ainda, vão nos falar sobre eles. No dia do nosso casamento, o pai de Rupert nos disse: não se preocupem, os primeiros 40 anos de casamento são complicados, mas depois disso, o barco navega calmamente. Tá bem, ele exagerou no efeito da comédia, mas não há como negar que os relacionamentos são difíceis. Nem sempre podemos contar com nossos parceiros para nos sentirmos bem, porque, afinal de contas, a autoaceitação só é verdadeira em nossos corações se vier de dentro. Sentirmos-nos amados e aceitos pelos nossos parceiros certamente nos ajuda, mas é muito fácil descartar a aprovação dos outros por pensarmos que é apenas uma gentileza despropositada. Sim, o meu parceiro me ama, mas você pode dizer para si mesma... Sim, o meu parceiro me ama, você pode dizer para si mesma, mas ele não me vê como eu sou. Ele não ouve os pensamentos desagradáveis e mesquinhos que constantemente adoecem dentro da minha cabeça. Acontecem dentro da minha cabeça. Se ele soubesse, não gostaria de mim. Eu tinha uma colega chamada Diane, que sofreu muito com esse padrão. Morava com o namorado, Eric, para quem ela era tudo. E de muitas formas, era o amor e o apoio do parceiro que a faziam tocar a vida. Mas Diane pensava que a imagem que Eric tinha dela era principalmente porque ele não a conhecia de verdade. Diane se julgava e se criticava, presumindo que, se ela revelasse seu verdadeiro eu, Eric a julgaria também. O que Diane menos gostava de si era que tinha uma forte tendência a ser controladora e não conseguia relaxar. Ela adorava o namorado e tentava parecer o mais relaxada possível diante dele, porque não queria que Eric percebesse que ela era uma tirana anal retentiva, como ela dizia. Meu Deus! Eric era um cara descontraído, e essa era uma das características que Diana mais admirava nele. O irônico era que a natureza descontraída de Eric constantemente apertava os botões do desejo de controle da Diane. Ele sempre esquecia de fazer pequenas coisas, como parar no supermercado para comprar um litro de leite que ela tinha pedido, fechar a tampa do vaso depois de ir ao banheiro, ou cortar a grama do jardim antes dela ficar parecida com uma floresta tropical.
Eric era um sonhador cujo comportamento tendia à dispersão e à distração. E isso a deixava absolutamente louca. Após cerca de 2 anos de convivência, Diane e Eric estavam discutindo cada vez mais. Em vez de apenas ficar irritada com o esquecimento de Eric, Diane estava cada vez mais brava e má com ele. Começou a chamá-lo de irresponsável, preguiçoso e imaturo. Se Eric não estivesse tão apaixonado, provavelmente teria ficado farto com a crítica constante e teria ido embora. Em vez disso, queria entender o que estava acontecendo. Depois de longas conversas, ficou claro que o desejo de controle de Diane provinha, na verdade, do medo. Aos 16 anos, pouco depois de tirar a carteira de motorista, Diane estava indo à praia com alguns amigos, calculou errado uma curva e capotou o carro 3 vezes. Um de seus melhores amigos quase morreu. Ela vivia assustada e queria garantir que nada de ruim acontecesse novamente. Ao tentar controlar tudo em sua vida, Diane se sentiu mais segura, como se pudesse contrariar a imprevisibilidade da existência. Em vez de ter compaixão por essa tendência de controlar tudo, no entanto, seu primeiro instinto era se criticar por ser tão rígida ou criticar Eric por ser tão descuidado. Frequentemente, inclusive, criticava ambos. Quando Eric entendeu o que estava causando esse comportamento, foi capaz de ajudá-la a lidar com suas emoções de forma mais produtiva. Eric, já engajado no budismo e em outras tradições orientais, compreendeu o valor da autocompaixão. Ele percebeu que era isso que Diane mais necessitava. Assim, sempre que via que Diane ficava estressada ou com raiva, mesmo quando ela o estava atacando com uma enxurrada de críticas, ele a lembrava de entrar em contato com os sentimentos subjacentes à sua reação. Você está chateada porque está sentindo medo e perdendo o controle? Por que você não para um momento para se dar um pouco de compaixão? Aí poderemos falar sobre o que aconteceu. Embora isso realmente parecesse estranho à primeira vista, Diane começou a prática autocompassiva, usando seus sentimentos de raiva como um lembrete de que ela precisava ser amável, gentil e compreensiva consigo mesma. Sempre que sentia o desejo de controle surgir, consolava-se com carinho, acalmando-se com as palavras: sei que você se sente assim pelo susto do acidente, no qual seu melhor amigo quase morreu. Essa situação provoca medo, o que é compreensível. Está muito difícil para você agora. Assim que ela mudava de atitude em relação a si mesma, descobria que seus sentimentos de agitação começavam a se tranquilizar. Diane se tornou mais confiante e relaxada. Depois de alguns meses, nesse novo padrão, Diane e Eric discutiam com muito menos frequência. Diane finalmente se permitiu perceber que o namorado a amava de verdade e que ela era digna de seu amor. Eric, por sua vez, começou a ficar um pouco mais responsável, pois não queria causar qualquer dor desnecessária à sua parceira. Apesar de ainda estarem com esse processo em andamento, seu relacionamento está melhor do que nunca. Eles já até falaram em casamento, mas se de fato casarem, Diane com certeza vai se encarregar de todos os preparativos. Eu acho que é interessante nessa fala dela perceber que as coisas que ela achava que eram um problema dele, que ele não ajudava, que ele não fazia, que ele era desleixado e tal, na verdade, não eram reais como um problema. Não estou nem dizendo assim, não era nada. Não. São coisas que irritam mesmo, né? A gente sabe. Mas, assim, a questão não era o que ele estava fazendo, mas um
uma reação habitual que se formou a partir desse sofrimento que ela teve por esse acidente ter acontecido e ela ter achado que ela poderia ter evitado. Tudo tá aí. Ela achar inconscientemente que a culpa foi dela. Só que as coisas vão acontecendo e tem até vezes que você pensa assim, ai, perdi a chave. Putz, devia ter prestado atenção, a culpa foi minha, quem perdeu a chave fui eu. Só que, na verdade, as coisas não se tratam, assim, eu não sou o centro do mundo. Tem milhares de coisas acontecendo que estão se entrelaçando na minha vida, na forma como eu estou tomando as atitudes, né? Por exemplo, hoje eu estou aqui na sala, né? Eu poderia estar lá no escritório, né? Então foi uma escolha que eu fiz. Então, talvez, por exemplo, o Dani está aqui, ele está com fone de ouvido assistindo coisas no celular, né? Nem está sabendo que eu estou falando dele. Se eu não estivesse aqui, ele podia estar assistindo a televisão e poderia estar assistindo alguma outra coisa na televisão. E aí, o que ele está assistindo na televisão poderia se tornar uma conversa comigo depois. E aí, essa conversa poderia me trazer alguma coisa ali, algum bem-estar ou algum mal-estar. E a partir disso, eu poderia ter uma reação com a Luísa. Então, assim, tipo, tá tudo interligado. É muita soberba. A gente achar, todo mundo faz isso, a gente achar que as coisas deram certo ou deram errado por nossa causa. Principalmente as coisas que deram certo, né? Olha o que eu fiz. Meu amor, não foi você que fez, né? Você pode ter grande parte. Mas para isso acontecer, muitas outras pessoas fazem parte desse processo, né? Que as pessoas, às vezes, que a gente nem imagina. Então, é bom olhar dessa forma mais ampla, sabe? Pense no seu maior problema. No problema, assim, que você gostaria de resolver hoje, assim, né? Ou nesses últimos dias, nesses últimos tempos. A pergunta para vocês é: você de alguma forma se culpa? Ou culpa alguém envolvido nessa situação? Então, se sim, começa a perceber que esse problema às vezes não é o problema. É alguma coisa que está além, sabe? Que está fora, que está por trás da cortina que você ainda não abriu. Então, você está olhando para aquilo, você acha que é aquilo, mas na verdade tem alguma coisa por trás que está fazendo você olhar para as coisas de uma forma automática, reativa. E essa reação, ela pode vir do ano passado, como pode ter vindo da infância, como pode ter vindo de outra vida, se você acreditar em outras vidas. Então, assim, é bom se você consegue perceber, isso começou nesse momento, por exemplo, ela com o acidente de carro. Mas às vezes a gente não tem como saber quando que começou, porque a gente não tem, tá muito inconsciente, tá muito escondido. A gente não precisa saber nem quando começou, mas é só observar para o nosso dia a dia. As nossas reações automáticas vão jogar na nossa cara, é que a gente não costuma parar para olhar, né? Queria ouvir vocês sobre isso. Então, assim, por exemplo, você tem alguma coisa que a gente sempre tem, né? Mas tem alguma coisa hoje que você fala, não, isso está acontecendo porque aquela pessoa está fazendo isso. Se ele estivesse fazendo diferente, ela estivesse fazendo diferente, as coisas também estariam diferentes, estariam melhores. Tem alguma coisa assim que vocês podem pensar agora? Se essa pessoa fizesse daquele jeito ou tivesse feito daquele jeito, as coisas estariam melhores agora.
Tá dando para ouvir? Sim. Hoje de manhã, no café da manhã, eu falei para o Lula sobre uma situação que a gente está passando aqui e falei o tanto de se a gente não tivesse feito dessa forma, talvez ele esteja assim por causa disso, por causa daquilo. Se ele tivesse feito diferente, isso aqui veio assim, né? Como essa fala, isso que você trouxe agora, né? Você não é o centro do universo, porque eu tenho me questionado muito nos últimos dias sobre essa situação, falando, caramba, o que é que eu posso fazer? Como eu posso ajudar? Como que eu posso ajudar? O que que eu... Tá, vamos sair desse lugar. Quando aconteceu isso comigo, eu fiz, aí assim, né, eu fiz a leitura da última parte sobre a adolescência, e aí vem agora essa outra parte aqui, esquece, eu não tenho que resolver nada. Eu não tenho que entender por quê, questionar por que que isso está acontecendo. Por que comigo? Por que se eu fiz tudo tão, né? Não sou alecrim dourado. E uma coisa que você trouxe também agora que me fez lembrar foi daquele filme Efeito Borboleta, que tem muito a ver com isso, né? E ele volta várias vezes tentando resolver a situação, né? Mudar alguma coisa para que não acontecesse, mas sempre acontece. E tudo isso me leva a pensar que o que é, simplesmente é. E não há controle, e há essa força maior do universo que roda tudo, e simplesmente é realmente um dia de cada vez, né? Uma frase meio clichê, mas eu, na minha situação, eu entendo que eu precisei passar por diversos momentos para hoje ter essa consciência. E às vezes ir para esse lugar do que nem hoje de manhã eu estava pensando, putz, se tivesse feito um monte de coisa diferente, talvez não estivesse passando por isso, mas eu já chego agora à noite com um pensamento completamente diferente. Eu vou, mas eu não fico mais nesse lugar. Né? Opa, peraí, não é bem assim. Você não controla nada, as coisas acontecem e só é o que é. Vamos ver o que isso pode ensinar agora nesse momento, né? E assim, elimina isso que está te, né, ou transforma. Não tem essa de ficar namorando pensamentos e inventando histórias e mais histórias, tentando imaginar situações que poderiam ter sido feitas de outra forma se a atitude, a fala tivesse sido por outro caminho. Mas só é o que é. Gostei desse. Não vou ficar namorando o pensamento. É isso que a gente faz, né? A gente quer casar com o pensamento. Eu fui pegar aqui, tem uma frase, né, que é: existem coisas que a gente não consegue por força própria. É necessário relaxar e deixar o céu se mover. Aí eu gosto muito disso. Porque é bem isso, assim, a gente pensa sempre na terra, né, como sendo o chão que vai nos acolher e fazer a gente conseguir ter segurança, né? Tanto que quando acontece alguma coisa assim, a gente perde alguma coisa, né? A gente pensa, nossa, perdi, a gente fala, né? Perdi o chão, né? Aqui ele fala do céu, é o céu, que é esse espaço amplo que vai se mover. Então, e aí quem que precisa ter essa força própria, que está tendo que ter força própria, não está conseguindo, que está ali resistindo ou está se esforçando muito? Quem é? Provavelmente é a nossa identidade, é a nossa persona.
Então, a Márcia trouxe algo ali que tem a ver com a família. Então, é a esposa, ou é a mãe, né? Mas, vou dar um exemplo, né? Que aconteceu esses dias. A Lu tá com 13 anos, quase 14, é aquela fase que, assim, ela não quer tomar banho, ela quer falar palavrão, mas ela não quer arrumar o quarto, umas coisas assim, né? Quer acordar, quer ficar acordada até super tarde, mas não quer, sei lá, escovar o dente, sei lá. E fica, né, há muito tempo essa coisa, e você, mas você tem que fazer isso, você não fez aquilo, que não sei o quê. Aí às vezes a gente sai, a gente quer que ela vá junto, e ela não vai, ela não quer ir, tudo bem. E aí eu estava pensando esses dias, sabe? Agora eu não lembro que foi, que livro que foi, ou o que eu ouvi, que me veio essa frase assim, que é: você tem que olhar para o outro e pensar realmente o que essa pessoa está precisando, além dessa minha identidade. Então, por exemplo, no caso da Luísa, né? O que ela realmente está precisando, além da minha identidade de mãe? Porque eu poderia, como mãe, pensar assim, não, ela precisa ter mais responsabilidade. Mas será que esse ser senciente que a Luísa é isso que ela precisa? De mais responsabilidade? Então, eu comecei a olhar. E aí, a outra parte, né, disso sim, aí você percebe o que a pessoa está precisando de verdade, quando você sai, né, desse lugar mais limitado. Porque quando você faz isso, você está pensando no que é a sua função, qual é a sua função em relação àquela pessoa. Você não está pensando na pessoa especificamente, nesse ser que ela é, além dessa identidade que ela exerce, aquela persona que ela exerce com você, né? Esse papel. Então, além de ser minha filha, o que essa pessoa está precisando, né? E aí, a outra parte é, quando você chega nessa resposta, né, essa pessoa que está além do papel que ela representa para mim, que eu represento para ela, essa pessoa está precisando de X. Aí eu volto para o meu papel. O que é essa identidade, essa persona, esse papel que eu tenho na vida dela, pode fazer que só eu posso fazer? O que a Luísa precisa, que não é responsabilidade, era outra coisa, que eu posso ajudar, que só eu, como mãe, posso ajudar, que qualquer outra pessoa vai poder tentar, mas que só eu posso dar desse jeito. Outras pessoas podem, mas só eu posso dar porque eu tenho esse papel. Entendeu o que eu quero dizer, né? E aí o que aconteceu foi que no domingo eu acordei e falei, eu vou falar pra gente ir passear, só nós duas, né? Porque o Dani tá ficando mais em casa. Então, sempre que a gente sai nós três, mas geralmente sai nós dois, porque a gente começa a falar de algumas coisas, ela não se envolve assim muito, não tem muito a ver com o que ela se interessa, né? E ela acaba não indo. Eu falei, vou falar para ela para a gente sair só nós duas, porque a gente fazia isso antes, né? Faz tempo que a gente não faz. Aí eu acordei ela tá acordando, se deixar, acorda meio-dia, 1 hora, né? Aí eu acordei ela 9h30. Aí eu, Lu, então, o que você vai fazer alguma coisa hoje à tarde? Aí ela, não, ficou meio assim, por quê? Ela falou, não, porque eu tava pensando a gente ir no shopping tomar uma casquinha. Só pra andar, mas só nós duas. Aí eu queria ver com você, né? Se você quer ir de manhã, se você quer ir de tarde. Ela, tá bom, eu quero ir. Ah, pode ser agora, então. Fez assim. E aí a gente foi muito legal. A gente tomou um café só e ficou conversando, que o shopping nem estava nada aberto, né, também. E ficamos conversando de várias coisas e voltamos super bem. A coisa abriu, assim, sabe? Eu sei que daqui a pouco a gente vai brigar, vai ter outras questões, mas, assim, eu acho que era disso que ela estava precisando naquele momento. E era uma coisa que só eu podia fazer, né? O Daniel poderia ter feito,
de sair sozinho com ela, mas ia ser o pai, não a mãe, né? Então, é interessante observar, né? Assim, quando você tira o outro do papel, você não é tirar, você tira a pessoa de um papel limitado, você esquece que essa pessoa, ela tem, assim, muitas outras questões, muitas outras coisas, né? É o mistério, né? Como é que é? A alteridade, né? É o outro que não tem nada a ver comigo. E aí, quando a gente, voltando, né, para o livro, quando ela fala, né, dessas reações da Diane, né, que estava com raiva e tal, ela estava olhando para o parceiro, falando, não, ele tinha que cumprir esse papel, né, mas além desse papel, o que ele está precisando? Aí, nesse caso, ela poderia pensar, o que está fazendo com que eu me sinta assim? Então, o sentimento, a emoção, né, o sentimento, às vezes ele não tem a ver com o que está acontecendo naquele momento. É o que é a história que eu estou contando. O sentimento vem, a emoção aparece, porque é uma energia, ela que está se movimentando. O grande problema é que a gente começa a contar histórias. A emoção vem e a gente fala, eu tô me sentindo assim por causa que o fulano não fez isso, ou por causa de tal coisa que aconteceu ontem. Ah, porque eu, sei lá, começa a criar histórias ali, vou construindo ali um monte de coisa. De repente, aquela energia que é intensa, que eu poderia só deixar ela fluir, ver o que ia acontecer, ou criar alguma coisa em cima dela, não, eu estou só construindo um castelo de areia, porque como qualquer outra emoção, ela vai se dissipar. A gente não, por mais que você fale assim, eu sou uma pessoa triste, mas é assim, na maior parte do tempo você está triste, você não está 100% do tempo triste, então você não pode falar que você é triste. A emoção, ela está como a onda, né, que eu já falo várias vezes, né, já estou cansada já, ela está se formando, ela chega num pico, essa onda vai quebrar e vai se dissipar no mar de novo. Então, se a gente esperar só um pouquinho e deixar o céu se movimentar de uma forma lúcida, consciente, né? Não só para falar assim, eu quero só dormir até isso passar, eu não quero nem ver, eu não quero nem pensar nisso, que assim a gente está se alienando da própria vida, né? Mas é interessante, assim, observar que você olha para o outro, percebendo que o outro está em sofrimento, né? Então, eu tiro o outro também desse lugar pequeno, do papel que ele representa para mim. Aí, talvez eu veja algumas coisas que eu não tinha visto. Eu vou assistir depois essa gravação para poder anotar as coisas que eu estou falando para lembrar depois. Meu Deus. É tão fácil, né, a gente falar. Mas eu estou falando baseada não só em palavras, eu estou baseada em coisas que têm acontecido, sabe? É isso, eu consegui fazer com a Luísa, eu preciso fazer com outras pessoas também. Ai, como vocês estão, gente? Eu falei tanto. Rê, pode falar. Ai, te ouvir é muito bom, né? Assim, eu tenho que fazer isso. Eu tava você falando e eu pensando, meu pai pensando, gente, o que ele tá precisando que eu tenho que dar, além desse controle mesmo, né? Eu acho assim, eu sou uma controladora em tratamento, né? Não sei se vai ter solução algum dia, mas assim, de querer que ele fique bem, de querer que ele reaja e ele não reage, e aí eu sofro, aí ele sofre, e aí aquela lereia que você bem sabe, né? E aí tem hora que é tão cansativo que assim, chega no final do dia, igual agora eu tô assim, morrendo de dor, fico pensando que ele acaba que deve estar também, né, e aí você foi falando, eu fui pensando assim, falei: "Gente, o que será que ele está precisando? Que eu podia dar mais do que isso, do que querer que ele reaja, sendo que eu nem sei se ele consegue, né".
reagir. Porque eu não sei nem mais se ele não quer reagir, eu acho que ele não consegue. Porque, assim, cada vez mais você vai vendo menos reação. E aí, às vezes, você quer, né, nossa, você quer eu quero quase saculejar e falar: "Reage, pelo amor de Deus", mas aí você vê que não. Aí eu fico pensando: "Será que é isso? Será que é isso que não tem uma coisa melhor para me dar para ele do que isso? Do que essa luta, essa cobrança, né?" Alguma coisa que faça ele se sentir melhor nos últimos, sei lá, tem hora que eu acho que é os últimos momentos, né. Então você foi falando, eu fui pensando, porque eu vou dormir 3 dias sobre esse assunto, o que eu posso fazer de diferente que traga benefício, mais do que essa cobrança, né, minha, em mim, de querer criar alguma solução, que é bem isso, né, achar uma solução, e dele também. Foi muito bom te ouvir, eu também vou ouvir essa gravação depois, fazer anotações. É. Vamos pensar praticamente como seria isso, né? Pensar numa pessoa que é do nosso convívio, que a gente talvez possa estar com algum problema ali, com alguma questão, às vezes nem é uma questão nossa com a pessoa, mas uma questão da pessoa que acaba, né, trazendo uma influência para a gente, ou a gente quer tentar ajudar e tal, e tá difícil, né? Como que a gente faz isso, né? Primeiro é colocar essa pessoa, como falei, tirar essa pessoa do lugar do papel que ela tem na sua vida. Então, por exemplo, a Luísa, eu olho para ela como minha filha. Então, só isso já coloca uma série de regras e de jeitos de se fazer que é o certo ou que é o errado, regras do jogo, né? De ser filha e ser mãe. Então, assim, o que que ela é além de filha? Então, no caso da Rê, né? O que ele é além de pai? Né? E isso a gente não é só para pensar assim, por exemplo, a Luísa, ela é irmã também, ela é neta, pensar em outros papéis. Não, não, é além dos papéis. Ela é um ser senciente que está se manifestando, que tem uma vida, né? Que nasce, vou usar a palavra que faz sentido para mim agora, né? Mas é desse espaço básico, primordial, dessa mente ampla. Então, você pode pensar do universo, sei lá, você pode pensar, né, de onde vem esse ser, né? Por exemplo, da fonte, né? Desse lugar que é vazio e amplo e de onde tudo surge, né? Então, esse é um ser, é esse ser muito maior do que ser minha filha só, né? Só que ela tá manifestada, né? Ela se manifesta agora e ela precisa de alguma coisa. O que que ela precisa, né? O que que esse ser precisa? Então, aí aqui a gente começa a tentar sair do padrão habitual, da forma como a gente olha para as pessoas, né? Isso é muito bom, porque a gente vai poder fazer isso também para a gente mesma. A forma como eu me olho. Mas aqui a gente está olhando para o outro. Então, o que que essa pessoa precisaria? Precisaria se permitir ir embora? Ela precisaria de perdão para ir embora? Se perdoar, ou precisaria ouvir alguém falando, né? Te perdoo, mesmo que você não precise perdoar nada, né? Mas às vezes é isso, às vezes a gente precisa que o outro diga uma coisa que a gente não tem coragem de dizer, né? Não só para as coisas boas, mas não só para coisas ruins, mas para coisas boas também, né? Talvez a pessoa poderia precisar
ouvir que é amada do jeito que ela é, que não tem nada de errado com ela, ela precisaria não ouvir, mas ela precisaria sentir isso, né? Acreditar, perceber isso, né? Aí, assim, vamos supor, que eu perceba que esse ser, nesse momento, está sofrendo por causa disso, porque não está se aceitando, porque está achando que está fora do padrão, que não sabe direito, que está confuso e deveria não estar, ou qualquer coisa do tipo, né? Então, o que ela precisa? Ela precisa ser acolhida e aceita do jeito que ela é, um exemplo, né? Então, como eu agora, por exemplo, pensando como mãe, eu como mãe, aí sim, o que só a minha identidade pode fazer que vai proporcionar isso para a pessoa, né? E aí tem outra coisa interessante, que assim, às vezes a gente não precisa nem fazer concretamente nada, mas se a gente tiver essa aspiração, essa intenção, se a gente olhar para a pessoa desse jeito, sabe? Olhar e pensar, não precisa falar, mas pensar. Ele é incrível, ele super merece ser amado, não precisa se adequar a nada, né? Ele pode e eu mesmo tiver essa energia, né? É sutil, é uma vibração, eu vou irradiar isso, a pessoa vai sentir, mesmo que eu não precise falar nada, mesmo que eu não fale nada, né? E aí, talvez eu possa aproveitar essa ligação que eu tenho desse papel para também oferecer isso para essa pessoa, né? Então, é usar a identidade como uma ferramenta mesmo, né? Jô, você acha que eu entendi essa parte que você quis dizer, que mesmo nesse momento a gente pode até emanar essa energia, mas você acha que vale a pena perguntar para a pessoa o que é que você precisa nesse momento? Eu não sei, porque talvez nem a própria pessoa saiba, né? Às vezes você vai perguntar, a pessoa nem sabe, ou vai falar qualquer coisa ali, ou talvez a pessoa já tenha uma consciência grande e você sente que você pode falar, você pode perguntar, mas às vezes não adianta muito perguntar. Então, acho que é esse exercício de imaginação mesmo, de tirar a pessoa daquele lugar menor que a gente acaba colocando e talvez ir testando, né? O que pode ajudar. Não para tentar resolver, né? Aí que tá. Não é para realmente a pessoa se sentir mais livre. Gente, eu acho que eu vou ler só essa, que é o exercício 1 agora, de repente, né? Tem mais alguma coisa aqui, aí que eu ia falar, acho que eu vou parar por aqui, mas vamos lá. Exercício 1, identificando os seus padrões de relacionamento. Pense no seu relacionamento romântico atual ou mais recente. Quais são os seus gatilhos emocionais mais fortes? Você se magoa com facilidade, chegando imediatamente à conclusão de que seu parceiro ou parceira não se importa? Você fica ansioso, presumindo que seu parceiro ou parceira vai deixá-lo? Quase todas as pessoas têm questões fundamentais que impulsionam o exagero nos relacionamentos. Eu sei qual é o meu. Ah, Sandra teve que sair.
É como se um barco cheio de bagagens extras fosse adicionado àquilo que nosso parceiro diz ou faz, tornando tudo rapidamente incontrolável. Nossos padrões são cicatrizes, vestígios de relacionamentos anteriores que deram errado. Embora um parceiro amoroso e solidário possa nos ajudar a curá-los, o melhor remédio vem de dentro. Da próxima vez que pisarem no seu calo em um relacionamento, tente ver com clareza o que está realmente acontecendo. Em vez de culpar imediatamente seu parceiro pelo que você está sentindo, tente avaliar até que ponto sua emoção não é apenas a reafirmação do seu antigo padrão. E aproveite a oportunidade para dar-se compaixão. No caso de se sentir magoado, tente tornar-se consciente desse sentimento e aceite plenamente sua reação exagerada. Foque ativamente em acalmar e tranquilizar sua dor com a autobondade, reconhecendo que todos os seres humanos têm feridas emocionais, de um tipo ou de outro. Seu mantra de autocompaixão pode vir a calhar. Em vez de confiar que seu parceiro ou parceira lhe dê exatamente o que você precisa, tente antes satisfazer as suas próprias necessidades. Identifique o que você deseja, validação, cuidados, apoio, etc. E veja se a autocompaixão pode ajudá-la. Isso vai tirar a pressão de seu parceiro ou parceira Isso vai tirar a pressão que seu parceiro ou parceira tem de ler sua mente e reagir exatamente da maneira que você quer. Que é aquilo que eu estava falando, às vezes nem a pessoa sabe o que ela quer, né? Por isso que é difícil que o outro, qualquer coisa que o outro vai fazer, não vai ser o suficiente, né? A primeira coisa é você saber, perceber, e aí você percebe como? Aqui, ó, que ela falou, em vez de culpar imediatamente seu parceiro pelo que você está sentindo, tente avaliar até que ponto sua emoção atual não é apenas a reafirmação de um antigo padrão, né? Isso vai tirar a pressão que seu parceiro ou parceira tem de ler a sua mente e reagir exatamente da maneira que você quer. À medida que aprende a confiar mais na autocompaixão para lidar com seus padrões quando eles surgem, vai descobrir que eles têm menos influência sobre você. As feridas realmente cicatrizam se receberem o cuidado e a atenção adequados. E aí, ó, ela fala, né? Isso acontece quando tem um exagero, né? Uma reação exagerada. A gente tem isso de vez em quando, não sei se vocês têm, eu tenho. Então, sempre que tem uma reação exagerada, é uma boa oportunidade de você lembrar. Então, enquanto tá tudo bem, você vai parar e você vai pensar, qual é o padrão que eu reproduzo, né? É de ser, por exemplo, de ser, o que ela falou aqui? Validação, ser validada, de ser cuidada, de receber cuidado, de receber apoio, né? Por exemplo, de não ser ignorada, né? Seja, de ser vista, de ser ouvida, né? Que tem a ver com ser validado, alguma coisa assim. Então, qual é esse padrão? Aí, quando tem a reação exagerada, você vai não criar histórias e vai perceber, deixa só a emoção fluir, deixa a coisa acontecer, mesmo que você tenha que se recolher, né? Às vezes você precisa tomar um banho, às vezes você precisa chorar, às vezes você precisa gritar, às vezes você precisa caminhar, às vezes... Como que você vai fazer para essa energia fluir sem se machucar, sem te machucar, sem machucar ninguém?
E aí é aqui, não se culpar imediatamente, então você não vai criar a história, tá vendo? A culpa é dele, porque ele não fez isso, aquilo outro, mas você vai olhar para o que você está sentindo e vai perceber até que ponto, ó, a sua emoção não é apenas a reafirmação de um antigo padrão. Para você conseguir fazer isso, aí que tá, você tá pé da vida. E aí, ao invés de você criar história, você fala, boa oportunidade para eu observar de onde isso está vindo. É uma reação automática, habitual, é um exagero que eu não percebo, então é habitual. Então não é de agora. Provavelmente eu estou fazendo isso várias vezes, há muito tempo. Né? Então, o que, que eu realmente quero aqui? Né? Porque provavelmente isso, a gente iria sentir a mesma coisa, mesmo que fosse outra pessoa, entendeu? Né? O parceiro em si, qualquer parceiro que eu tivesse, ia ter essa questão, porque está surgindo de uma forma habitual, exagerada. Né? Percebo por causa do exagero, né? Vocês conseguem saber já qual que seria esse padrão? Do que a gente deseja, né? Olhando agora essa parte aqui, eu casei muito nova, né? E quando eu casei, ele já cuidava da mãe, né? Então eu fui morar com ele, né? Falava que ela morava comigo, mas hoje eu olho e falo, não, bonita, você que foi morar com eles, né? Porque eles já estavam lá. E eu vejo que eu tinha umas atitudes assim, tão imaturas. Eu tinha 22 anos, estava namorando desde os 19. Por mais madura que eu fosse, assim, comparada à idade que eu tinha, eu ainda estava formando um monte de coisa, o corpo, a cabeça, tudo, né? E tinha essa dificuldade eu estava saí da casa da minha mãe e fui para um outro lugar achando que ia ser a rainha da cocada e, né, baixa a bola aí que o negócio não é bem assim, não. E o que eu acho que o que ajudou muito foi o Lula sempre ter esse comportamento na hora de começava a falar, que eu tinha umas atitudes meio de garota mesmo. Olhando agora dá até vergonha de falar, né? Mas ele saía. Eu não vou falar nada agora, porque estamos nervosos. Depois a gente conversa. E às vezes a situação é, cara, que idiota, que coisa boba. Ou tentando replicar alguma situação que eu vivia lá na casa da minha mãe, né, querendo impor alguma coisa, aí não faz o menor sentido. E aí eu comecei a perceber que se eu pensasse nas falhas que eu tinha e que poderia também incomodar o outro, e que eu não tinha que ser o tempo todo, que todas as minhas vontades tinham que ser satisfeitas o tempo inteiro, eu comecei a mudar o comportamento. E foi muito rápido, porque foi com 4 anos a minha sogra veio a falecer e a gente já tinha mudado o relacionamento de uma forma tão incrível. E aí foi esse processo de olhar, eu também tenho as minhas partes, eu também tenho as minhas falhas, aquilo que pode incomodar o outro, não é só a mim, né? E é interessante relembrar isso agora, que me ajuda a olhar a situação atual, né, do comportamento, e principalmente até complementando um pouco o que a Regina trouxe, né, que aquela angústia que dá de você querer tirar a dor do outro,
a todo momento, não sente isso não vai te fazer bem, e vem cá que eu vou resolver, gera uma angústia, né? E é justamente esse exercício, sair do lugar, desse papel. Hum. Acho que E, todas teremos que ver a gravação 3 vezes. lembra sempre que a compaixão em si, não é a empatia, né? Porque a empatia é você ver a dor do outro e você quer ajudar. Mas ainda, de uma forma assim, é muito difícil, é isso mesmo que está acontecendo, né? A compaixão eu vejo a dor do outro, eu efetivamente quero ajudar, porque eu sei que isso é só um momento. Ele é mais do que isso, essa pessoa, essa situação, né? É mais do que isso. Pode ser livre de verdade, entendeu? Pode ter essa liberdade. Esse é o estado que a gente está quando a gente está na compaixão. Isso que a gente precisa observar, porque é uma ação que a gente tem onde a gente não é arrastada, onde eu estou olhando para aquilo e eu não estou dando substância. Isso não é uma questão agora, mas daqui a pouco não é mais. Essa pessoa, ela é mais do que isso. Então, é a ação de poder, né? Então, você tem até mais leveza para lidar com a situação, né? E só trazendo isso, né? Uma coisa muito importante que a gente precisa pensar, que eu já também devo ter falado aqui, né? Mas que a gente pode, de repente, falar para outras pessoas, né? Trazer essa mensagem, né? Levar a mensagem você não é a sua emoção. Você está sentindo isso agora, mas você não é a sua emoção. Você não precisa falar assim, eu sou uma pessoa raivosa. Não. Você sente raiva de vez em quando. Todo mundo sente. Mas do mesmo jeito que essa raiva aparece, ela se dissipa. Então, você não é a sua emoção, né? Eu vejo, assim, muita gente, né, com crise de ansiedade, com muita coisa, né? Mas assim, que tá vindo, tá chegando bastante a crise de ansiedade. Então, assim, primeira coisa, antes, a gente já começa a reconhecer quando está no início, né? Por quê? Porque o corpo muda, o corpo sente, né? A respiração sente, já começa daí. Eu não sou isso, eu não sou essa emoção. Quando você começa a perceber que você não é a emoção, você já cria um distanciamento maior. Você sabe que ela vai passar. Então é mais fácil. Começa a ser um pouco mais fácil, né? Claro que tem muitos graus, né? Tem momentos em que não tem jeito, precisa ir para um psiquiatra, para tomar um remédio, tudo bem. Mas dependendo do grau, acho que mesmo que tá com remédio, é bom perceber isso, né? Porque a gente se culpa pelo que a gente sente também. É mais um problema. Então, gente, acho que por hoje é só, né? Acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente termina nosso encontro. Vocês estão bem? Tá bom. Então, vamos ficando por aqui, de paragrafação. Uma boa semana para você.